Fala galera, Rafa Marques Oliveira para mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo de agora eu vou falar sobre a convocação da seleção brasileira que aconteceu hoje para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Já tem bastante tempo que não tem jogos, né, por causa do Covid, e vai voltar a ter agora. Então teve a convocação e vou comentar com vocês a convocação do Tite. Antes de falar qualquer coisa aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo pra vocês, beleza? Explicar que eu tô gravando esse vídeo do celular mesmo, sem muita edição, né? Sem muita edição não, sem edição nenhuma, porque eu quero comentar com vocês aquilo que foi a convocação, os jogadores convocados, o que é que eu acho, a minha percepção sobre isso. Muita gente mandando pergunta na caixinha do Instagram, eu abri uma caixinha lá, se você ainda não me segue no Instagram, @rafa.scout. E nessa caixinha, cara, me perguntaram sobre a volta do Daniel Alves, sobre o Gabigol, enfim. Então, para resumir tudo num vídeo só, eu vou gravar esse vídeo aqui e vou subir pro canal do YouTube, beleza? Então, vamos lá, né? Vamos ver a convocação, goleiro Alisson, Ederson e o Everton. Isso aí normal, né? Era o que a gente já esperava. O Everton se consolidando como terceiro... Eu tô olhando para cá porque a lista tá aqui, né? O Everton se consolidando como terceiro goleiro, né? Atrás do Alisson e do Ederson. E aí a gente já toca para mim no primeiro ponto, que são os laterais, né? A gente tem o Daniel Alves retornando à seleção brasileira. Danilo convocado mais uma vez. Acho que o Danilo vai ser titular. Então o Daniel Alves volta, mas não sei se volta para ser titular. O Daniel Alves voltando, né, a ocupar o corredor direito. E aí, para mim, a gente tem um problema, que na lateral esquerda a gente tem o Lodi em má fase no Atlético de Madrid, perdendo posição, por exemplo, para o Hermoso, que é um zagueiro improvisado lateral esquerdo. Eu já tenho informações que o Atlético de Madrid vai ao mercado buscar um lateral esquerdo. Então, não sei se faz muito sentido a convocação do atleta que ele está sendo questionado no próprio clube, que não está sendo titular, por mais que seja um contexto de nível alto. Já o Alexandre, para mim, mas o Lodi, né, ou seja, defendendo o Lodi, ele tem sido convocado, então ok, é uma continuidade. Já o Alexandre não, não vem sendo convocado, era o Alex Telles. E o Alexandre está num momento não muito bom na Juventus. A Juventus não está num momento muito bom e ele também não está num momento muito bom. E quando a gente pensa na estrutura da seleção brasileira, como lateral esquerdo, sendo o lateral esquerdo um jogador que ocupa a profundidade, que recebe bola já no último terço, quase no pé, para a situação de um contra um em cruzamento, ou projetado para chegar em cruzamento, ou com finalização, enfim, mas já no último terço, o Alexandre é um lateral mais base, o Alexandre é um lateral mais de construção, que chega pouco às vezes no último terço. Tem qualidade para chegar no último terço, mas não é a característica principal dele. Ele não chega tanto assim no último terço. Então, quando eu penso da forma como a seleção brasileira ataca, não sei se faz muito sentido o Alexandre no lugar do Alex Telles, por exemplo, que não foi convocado. Que também não está sendo titular no United, mas tem sido titular nos jogos de Liga Europa, né, na campanha muito boa que o United tem feito na Liga Europa. O Alex Telles geralmente é titular. Então, nesse caso, né, nesse contexto, já que eu não vou convocar um lateral esquerdo dentro das características que a minha seleção joga, né, que a minha equipe ataca, eu acho que o melhor jogador fora das características na posição hoje é o Filipe Luís. Então, na minha opinião, o Filipe Luís poderia ter sido convocado para esse lugar. Já que o Daniel Alves foi, e é um retorno à seleção brasileira, talvez o Filipe Luís fizesse mais sentido com o Alexandre nesse momento. Para mim, o Filipe Luís vive o melhor momento dele desde que voltou ao Brasil, né? O momento individual desde que voltou ao Brasil. E faz sentido não convocá-lo, porque ele não é da característica, mas já que ele não tem a característica que eu espero para a posição, mas já que eu vou convocar fora da característica, então que convoque o melhor, na minha opinião, ele poderia ser o melhor. Ah, Rafa, mas o Filipe Luís não tem o nível de enfrentamento que o Alexandre tem hoje, jogando na Itália, campeonato italiano, mas o Filipe Luís já teve esse nível de enfrentamento, ele já jogou, ele já competiu nesse nível. É diferente de convocar um lateral de 22, 23 anos que nunca pisou na Europa. O Filipe Luís é um lateral consolidado em cenário mundial, então eu acho que é um contexto um pouco diferente. Bom, vamos para as posições de zagueiro, então o Thiago Silva e o Marquinhos, né, que são nomes consolidadíssimos. E aí o Éder Militão e o Lucas Veríssimo. O Militão que é reserva no Real Madrid, mas vem jogando ultimamente por causa das lesões do Sérgio Ramos, né, expulsão, enfim, teve questões aí do Sérgio Ramos, o Militão ganhou espaço. E o Veríssimo, que o Veríssimo chegou e praticamente ajeitou ali a zaga, digamos assim, a dupla de centrais, que virou trio, né, no Benfica. Ele joga ao lado do Otamendi e do Vertonghen. E ele chegou muito bem. O início ali, os primeiros jogos de Veríssimo não foi tão bom, mas depois ele engatou e se tornou, se calhar, o melhor central hoje do Benfica, né? O melhor zagueiro central hoje do Benfica é ele, em relação ao Otamendi e o Vertonghen, que são já nomes consolidados, né, mais experientes no futebol europeu. Até um pouco surpreendente isso, já chegou sem precisar muita adaptação. E aí vem pra mim o Militão. Cara, o Militão é um zagueiro que eu adoro. Eu vi o Militão treinar, inclusive, quando eu fui ao treino da seleção brasileira no Porto, e me surpreendeu, assim, um jogador no nível
lentíssimo, muito rápido para recuperar as próprias costas, muito rápido para pressionar, mas ele não consegue construir com tanta qualidade como o Thiago, como o Marquinhos. E aí, para mim, vem outros jogadores que se calhar estão um pouco mais à frente do Militão, e aí vou falar de um nome específico, que eu acho que é um nome que poderia ter sido convocado. Apesar do Militão ter jogado semifinal de Champions, isso é muito pesado, ele não é titular. Se você tem Varane e Sérgio Ramos bem, é Varane e Sérgio Ramos no Real Madrid, não é Militão. E ainda acho que ele não jogou tão bem assim nos jogos contra Liverpool, contra Chelsea, enfim. Que é o Diego Carlos. Diego Carlos, zagueiro do Valência, que está fazendo baita temporada. É um zagueiro muito rápido, muito forte, muito competitivo, muito confortável nos duelos, né? Sabe jogar com imposição física, sabe jogar contra novos grandes. Então eu acho que o Diego Carlos poderia, já tem um histórico bom recente, né? De bons jogos, né? De bom desempenho. Ele poderia estar sendo convocado aí. E ele está numa campanha, a campanha de Sevilha, sensacional, né? Maravilhosa no Campeonato Espanhol, assim, ninguém esperava. E ele é um dos pilares dessa equipe, né? Então acho que o Diego Carlos poderia ter entrado aqui. Muita gente falou, o Diego Carlos no Lucas Veríssimo. Na minha opinião, seria o Diego Carlos no Militão. Ok? Então vamos para os meias, né? Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, do United, e Lucas Paquetá. Quando a gente olha para essa lista aqui, a gente tem o Douglas Luiz, primeiro médio. O Casemiro, primeiro médio. O Fabinho, primeiro médio. O Fred pode fazer primeiro médio. Não é, mas pode fazer primeiro médio. Cara, eu acho que tem muito jogador com característica de primeiro homem de construção, de tripé do meio campo, né? De base do tripé. E quando eu vejo Douglas Luiz e Casemiro, por exemplo, e Fabinho, né? Quando eu vejo os três da posição, eu acho que é muito jogador dessa posição e retira uma vaga de um médio centro, retira a vaga de um médio mais criativo, retira a vaga de um Claudinho, por exemplo, que foi convocado para a seleção olímpica e poderia figurar aqui. Então, a não ser que a forma como olha para o Fabinho seja um jogador que vai me dar outras possibilidades, vai ser lateral, vai ser zagueiro, também vai disputar no primeiro, consegue jogar em dupla com o Casemiro, por exemplo. Eu acho que são muitos jogadores para a mesma posição, muitos jogadores de características parecidas para a mesma posição. Acho que seria 2 para 3 vagas. Melhor, seria isso. Dos 3 seriam 2, né? Para não me confundir aqui. Então acho que seria isso, né? E aí muita gente também questionou o Everton Ribeiro. Rafa, mas por que o Everton Ribeiro? Um outro jogador que muita gente pediu, né? O Gerson. Então quando eu tenho os três, quando eu tenho Casemiro, Douglas Luiz e Fabinho, eu retiro a vaga de um desses médios, de um médio mais criativo, como poderia ser, por exemplo, o Gerson. Não acho que é a melhor fase para a convocação de Gerson, acho que já teve momentos que ele mereceu mais, mas pelo histórico de merecimento, se calhar fazia sentido ele entrar aqui. E aqui a gente tem o Everton Ribeiro, que é um caso muito especial, né? Que o pessoal falou, não merece, não. Realmente acho que a pior fase do Everton Ribeiro, desde que ele chegou no Flamengo, uma das piores. Ele não tá bem, ele tá errando aspectos técnicos, gesto técnico, que ele não costuma errar. Mas é um jogador de altíssimo nível. E tem uma questão aqui, que é a questão do histórico. Ele jogou bem, ele performou bem contra o Uruguai, no lugar do Neymar, substituindo o Neymar. Isso é muito significativo, isso é muito pesado. Então isso conta muito a favor dele para ele ser reconvocado. Inclusive eu já tinha expectativa que ele fosse reconvocado, por isso acho que faz sentido. Pô, ele não está no momento bom, mas o histórico recente, a última convocação da seleção brasileira, ele foi muito bem num contexto muito desafiador. Então acho que faz sentido ele voltar a ser convocado sim. O Fred do Manchester United, acho que é o melhor momento do Fred no United, merecido a convocação, faz sentido a convocação. E o Lucas Paquetá retornando, o Lucas Paquetá que voltou a performar bem no Lyon. Tem um jogador aqui que não sei se vai ser convocado pela seleção portuguesa, quem me segue há mais tempo sabe que eu gosto muito, que é o Otávio. Sinto falta do Otávio, quando eu vejo o Fred do United sendo convocado, sinto falta do Otávio. Quando eu vejo o Douglas Luiz sendo convocado, sinto falta do Otávio. Acho que o Otávio é um jogador que poderia já ter tido chance na seleção brasileira. Pode ser que ele seja convocado agora para a seleção portuguesa, porque o passaporte dele, se eu não estou em erro, sai agora. E vamos para os atacantes, né? Quando a gente olha para os atacantes extremos, né, a gente vê 7 jogadores convocados. É menos um meio ofensivo também. Pode ser menos extremos, menos atacantes de área, digamos assim, para ter mais um médio ofensivo. Eu sinto falta de médios ofensivos. Muita gente falou do Rafael Veiga também, do Palmeiras, que vive um grande momento. Não sei se seria o nome, mas sinto falta de jogador com essa característica. E aí Everton Cebolinha, que não vem bem no Campeonato Português, mas ele fez essa reta final pré-convocação, esses últimos 3, 4 jogos dele pré-convocação, ele voltou, ele teve uma retomada, então faz sentido, justifica a convocação. Inclusive ele jogou muito bem no Clássico contra o Porto, né? E isso é muito significativo, marcou um golaço, inclusive. Isso é muito significativo, então ok, faz sentido, né? O Roberto Firmino, do Liverpool, que também não vive um grande momento,
apesar do último jogo contra o United, não vive grande momento, então, enfim, mas é um jogador extremamente relevante, um jogador com histórico de seleção, extremamente relevante para a forma como a seleção constrói. Acho até que ele poderia ser melhor utilizado, ele poderia se tornar mais 10 vezes, como ele faz no Liverpool, né? Se tornar mais vezes 10 no jogo, sair mais vezes de 9, né? Sair mais vezes da profundidade para se tornar um médio ofensivo e fazer a bola circular. Ser muito mais, como o próprio Tite diz, né? Ser muito mais arco do que flecha. Mas ainda assim, ok. E aí vem a convocação do Gabriel Barbosa, para mim merecida, 12 gols em 11 jogos, é muito gol. É um jogador que, ok, que tem muito gol de pênalti, mas até para colocar a bola para dentro no pênalti tem que ser competente. É um jogador que ele, na minha opinião, tem vários pontos em que ele não soma para a equipe, mas ele é um jogador que eu acho que é um jogador antigo, vamos dizer assim, nesse sentido. Ele é um jogador com capacidade de decisão. Ele é um jogador que, quando o momento é muito complicado, um momento é muito difícil, ele tende a aparecer para chegar. E ele tem um histórico de merecimento para ser convocado também. Rafael Novo dos teus sonhos, cara? Não. Nem em termos de características, nem em termos de qualidade, digamos assim. Qualidade não, porque senão vai ficar pejorativo, mas nem em termos da forma como ele resolve os problemas do jogo. Mas é alguém que, no histórico recente e a longo prazo, merece retornar à seleção brasileira. Gabriel Jesus no Manchester City, que para mim também não faz muito sentido. É um jogador completamente sem espaço hoje no Manchester City, né? É um jogador que nos jogos grandes não joga, não entra. Então, assim, não acho que faz sentido estar aqui. É um jogador importante para a estrutura da seleção, mas aí vem aquela questão, né? Convocar pelo mérito, pelo momento, pelo aquilo que ele vem fazendo, ou convocar pelo histórico, por aquilo que ele já deu. Alguns jogadores aqui, como o Firmino, como o Jesus, claramente são convocados por isso, né? Claramente são convocados porque já performaram na seleção brasileira, porque já performaram com o treinador, mas não estão bem no momento. E aí vem o Neymar, que é indiscutível, né? Não precisa nem perder tempo falando dele. E o Richarlison, que também eu acho que o grande mérito do Richarlison no Everton é a consistência. Ele é estável no Everton, ele performa bem sempre ou quase sempre. Pode não performar o máximo que ele pode performar, ou não pode performar o máximo sempre, mas performa bem sempre. Isso é importante para estar presente, mais o histórico, né? Mais aquilo que ele já deu à seleção. E o Vinícius Júnior, que é meteoro, o Vinícius Júnior, né? Então ele no Real Madrid ele teve, se calhar, a melhor temporada dele no Real Madrid e teria até idade para ser convocado para a seleção olímpica, mas já veio direto para a seleção principal e acho que com muito mérito. Então, bom pessoal, essas são as minhas impressões da convocação. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal, compartilha. Quero saber também a opinião de vocês, se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim, se faltou falar de algum jogador, se vocês concordam ou discordam em relação a algum jogador que eu comentei aqui, coloca aqui embaixo nos comentários, beleza? Foi sem edição mesmo, era para conseguir falar com vocês sobre isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.